Dentre os vícios, qual é aquele que se pode ser considerado radical? É a pergunta 913 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. É a resposta que os espíritos trouxeram a Allan Kardec. Assim, o egoísmo representa a base fundamental de todos os vícios. Como na criança, o egoísmo, em fazendo parte da sua natureza, ela olha-se a si mesma somente como se só ela existisse. Assim é com o espírito no seu processo evolutivo. Quanto mais infantil ele é, mais ele se dá conta de si próprio apenas e vive o egoísmo natural, que deve ceder ao longo da evolução para manifestações mais maduras, como se ele fosse avançar para uma adolescência evolutiva na direção da madureza, através da qual esse egoísmo deve ir cedendo. É isso que acontece em a humanidade. Precisamos fazer radicalmente uma mudança saindo desse egotismo infantil para um processo de altruísmo. Saímos do egocentramento para uma dinâmica de maior interação coletiva, deixando de viver a egolatria para vivermos um processo de planificação interna na interação com o outro. Cede-se, portanto, do egoísmo que dá margem a todas as imperfeições nas suas múltiplas ramificações, quando nós começamos a olhar não somente para nós mesmos, mas para perceber o outro. E quando percebemos o outro, damos-nos conta de que a vida, ela nos envolve, eu e o outro, os outros. E assim, começamos a nos perceber através do outro. E em nos percebendo através do outro, vamos perceber que Deus constrói uma humanidade da qual nós somos uma só família. É assim que sair do egoísmo na direção da expressão da caridade mais luminescente não é abandonar-se a si mesmo, é dando-se conta de que fazemos parte de uma grande família gerida pelo Criador. Nós começamos a nos amar mais e assim, vendo-nos através do outro, estabelecemos a nossa autoestima, que reflui para o outro numa dinâmica de altruísmo. E experimentamos aquela proposição que Jesus colocou ao seu tempo de amar o outro como a nós mesmos nós nos amamos. Portanto, a ruptura com o egoísmo é sair desse egocentramento para vivermos uma experiência de humanização e de espiritualização, indo ao encontro do outro, que nos é semelhante porque tem a mesma origem e tem a mesma destinação. Esse ato de podermos fazer essa transmutação conspira radicalmente para a transformação de todos os vícios na construção das virtudes. Porque se você analisar, todos os vícios derivam do egoísmo e todas as virtudes falam da nossa dinâmica de aproximação do altruísmo.